nós comentamos mais cedo que tomamos conhecimento de um mapa da violência e dos territórios ocupados pelo crime do Rio de Janeiro. Prestem atenção. Eu vou trazer de volta o Salutiel Filó para o assunto que vem aí. 1.700 lugares sob domínio de uma única facção criminosa do Rio de Janeiro. Isso é o que aponta Salutiel, um relatório feito pelo Conselho Nacional de Justiça. É assustador esse domínio de território pelo crime, não é verdade, Salu? Sim, Clóvis, no mínimo assustador. Não é fácil saber que a nossa cidade, o nosso estado está cada vez mais dominado pelo crime organizado. É o que apontam dados da Polícia Civil que foram enviados ao Conselho Nacional de Justiça, mostrando que a maior facção criminosa do estado, que é o Comando Vermelho, ampliou o território dominado por ela após uma decisão, segundo a Polícia Civil, do STF, que suspendeu operações policiais de combate ao tráfico de drogas em comunidades cariocas no início da pandemia da Covid-19 em 2020. Lembram dessa ação, dessa medida? Esse relatório considera dados enviados por polícias do estado. Ele foi encaminhado ao STF nesta segunda-feira. E esse documento foi elaborado por um grupo de trabalho do CNJ que pretende embasar políticas públicas de segurança para o Rio de Janeiro dentro da chamada, olha só, a DPF das favelas, que determinou aí que as polícias justifiquem a excepcionalidade para a realização de uma operação policial em uma favela. A gente lembra, retomando essa coisa do ADPF das favelas, que em maio de 2021, o ministro Edson Fachin, que é relator dessa ação, ele propôs 11 medidas para combater a letalidade policial no estado. Ou seja, não foi proibida a questão da operação, mas sim que houvesse uma redução no número de mortes durante as operações e não a proibição dessas ações. Isso segundo o STF. Agora, olha só, como você já disse, 1.700 localidades estão sob o domínio do crime organizado no Rio de Janeiro, tá? Agora sim, segundo a Polícia Civil, são áreas dominadas por traficantes ou milícias. Claro, isso aí já é distribuído entre esses crimes. E o Comando Vermelho comandando a maior parte desses 1.700 territórios. Então é isso, são dados alarmantes que muito nos preocupa, Clóvis, muito nos preocupa e nos deixa aí um pouco desanimados, né, diante de toda essa criminalidade que vem só crescendo no nosso estado, Clóvis. Vamos fazer o seguinte, o Christian, divide a tela, deixa o Salu para conversar com a gente e nós vamos colocar por Skype Jaqueline Muniz. Jaqueline Muniz, gente, é especialista em segurança, Jaqueline Muniz é antropóloga, a Jaqueline é professora da UF. E a pergunta que as pessoas podem estar se fazendo em casa é o seguinte: será, Jaqueline Muniz, que tem como diminuir essa criminalidade do Rio de Janeiro? Boa noite, Jaqueline. Olha, certamente que tem, e as iniciativas estão ao alcance de nossa mão. Para tanto, a gente não pode banalizar um recurso caro e nobre que são as operações, até porque não existe estoque de repressão e estoque de polícia. A banalização das operações no Rio de Janeiro, que já duram 30 anos, tem demonstrado a sua incapacidade de produzir ganhos sobre os domínios armados, evidenciando, por exemplo, uma alta taxa de letalidade e de vitimização que expressa corrupção política policial. Portanto, o Rio de Janeiro faz a guerra contra o crime para vender a paz da propina, a paz do arrego. O policial do bem vai lá, faz uma operação, limpa o território para pôr um traficante de estimação de um político, um miliciano de estimação de um político. Na verdade, né, a própria vida do policial, além da vida dos cidadãos expostos a bala achada e perdida, né, ficam sob risco permanente. Por quê? Porque o que está em jogo é subir o preço do arrendamento dos territórios populares no Rio de Janeiro, é subir o preço do alvará de funcionamento da firma criminosa. O que nós assistimos antes e depois da Covid, sobretudo na Covid, é importante chamar a atenção que o CNPJ do crime teve prejuízo, né? Começamos a ter inflação de cobrança de taxa, tanto pela milícia quanto pelo tráfico. E isso acontece, sobretudo, também em ano de eleição municipal. Por quê? Porque o Caixa 2, principal Caixa 2 de lavagem de dinheiro do crime no Rio de Janeiro, entenda-se por crime organizado, a milícia, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, as suas parcerias e seus consórcios com o Estado, né? Onde é que é a principal lavaderia? Carreiras eleitorais.
O dinheiro do crime é um bom dinheiro para investir em carreiras eleitorais, porque não precisa declarar no Tribunal Regional Eleitoral, não é mesmo? Então, o que nós assistimos no Rio de Janeiro é um trocar 6 por meia dúzia, é uma síndrome do cabrito, sobe e desce morro e não permanece, né, no território, como nós vimos aí outros moradores reclamando em Seropédica. Então como não tem estoque, cada operação de polícia produz escassez de policiamento ostensivo, escassez da capacidade da polícia responder à emergência, satura a capacidade investigativa, a capacidade pericial e faz a polícia nadar e morrer na praia. Ou seja, mais do mesmo. Isso já dura 30 anos no Rio de Janeiro. Se as operações não são suficientes para produzir controle sobre território e população, porque elas são pontuais. Para dar um exemplo para a população, por exemplo, se eu usar 100 policiais numa operação, eu retirei policiamento de 50 mil pessoas. Policial não é chuchu que dá em cerca. O que nós assistimos é que a polícia do bem está sendo expulsa pela polícia dos bens, que hoje faz o policiamento em toda a região metropolitana. A serviço do quê? De lógicas políticos partidárias. Então, se queremos resolver o problema, temos que começar cortando na própria carne, entrando dentro dos gabinetes, entrando dentro de palácios, porque é de lá que não só sai essa mentalidade equivocada, que produz muito espetáculo, faz uma polícia de espetáculo, uma polícia de ostentação, pondo em risco a população, transformando o policial num zumbi de patrulhamento, que tem 2 carteiras, a carteira de polícia e o atestado de óbito, que mais cedo vai chegar, e um bando de gente fazendo carreira política instrumentalizada pelo nosso medo, agravando o medo da população. Então, não podemos usar um recurso caro, repressivo, de qualquer maneira, de qualquer forma. Eu queria chamar a atenção que o Rio de Janeiro tem 3 protocolos de operações policiais produzidos em 2018. Se as polícias seguissem aquilo mesmo que elas definiram de procedimentos operacionais, nós teríamos resultados melhores do que as lambanças operacionais que assistimos, que na verdade põe em risco, faz mal à saúde da polícia, à dignidade do trabalho policial, à eficiência da polícia, faz mal à sociedade e põe uma interrogação no governo. Fica se produzindo saldo operacional para a estatística de governantes, enquanto, na verdade, a população segue assediada. Eu queria lembrar que a maior parte de operações no Rio de Janeiro não respondem às emergências da população, não está indo lá para atender o medo ou a emergência da população, está indo para atender a própria demanda da polícia, que é legítima, a demanda do Ministério Público e do Judiciário. Portanto, são operações programadas. E se são programadas, é quem inaugura a festa, a festa da segurança. Jaqueline. Controle e reduzir o risco. Por favor, Jaqueline. Claro. Por favor, olha só. Então, para ficar claro para a população, do debate sobre a favor ou contra a DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Regulando essas operações, tem que pedir permissão para fazer e tal. Você é a favor dessa DBF 635 e explicou por quê. É isso, para acabar com a festa das operações das comunidades a todo momento, é isso? Não, é mais que isso, né? Mais que ser a favor. A DPF introduziu critérios técnicos para superioridade de método na ação policial. É preciso delimitar as excepcionalidades da ação de polícia para não pôr em risco também o policial. Você não ir lá e gastar o dinheiro público com operações e tocar o 6 por meia dúzia. Então a DPF não algemou a PM ou a Polícia Civil. O que a DPF fez foi introduzir critérios técnicos que todas as SWATs do mundo utilizam. Não é mesmo? E então, deixa o repórter fazer uma pergunta, Jaqueline. Deixa eu fazer uma pergunta, senão eu vou ter que botar uma operação aí para bater a Jaqueline. Vamos lá, o Salutiel, faça uma pergunta para a nossa especialista, por favor. Eu gostaria de perguntar à Jaqueline essa questão da excepcionalidade, né? Há uma interpretação meio que não uniforme entre as instituições, Ministério Público, Tribunal de Justiça, as polícias, né? Essa excepcionalidade para se realizar a operação, né? Como é que está essa questão do entendimento das instituições, né, de segurança, de justiça e de investigação em relação a esse termo de excepcionalidade? Então, isso é uma boa pergunta, porque, por exemplo, o Supremo Tribunal nos Estados Unidos delimitou que são as excepcionalidades para que a polícia tenha segurança ao agir, seja numa guarnição, seja como tropa, seja num teatro operacional. Isso é fundamental, porque pior que um policial mal pago, que um policial
que um policial mal treinado é um policial inseguro, que não sabe se vai, se não vai, se agora pode, se agora não pode. O que nós assistimos é uma bateção de cabeça, uma torre de Babel, cada instituição inventando a sua própria excepcionalidade e não se pondo de acordo. Esses critérios precisam ser comuns. Por exemplo, existem aspectos centrais da excepcionalidade. A primeira, a própria natureza da ação policial. O segundo, o cenário de atuação. O cenário é sensível, é geograficamente acidentado, a natureza da demanda, se a demanda é interna da polícia, se é externa, o tipo de evento, se é um tiroteio, uma troca de tiros entre gangues rivais, é uma tomada de refém, o desdobramento do evento, quer dizer, qual é a margem de risco e de incerteza quando a polícia vai atuar, porque ela está ali para garantir a vida dela, do cidadão e do suspeito, que é a galinha dos ovos de ouro. Se você mata suspeito, você presta um serviço ao crime organizado, não é mesmo? Os recursos policiais, por que é excepcional? Porque você não tem como sustentar. Como eu falei, uma operação com 100 policiais provisiona 400 e retira das ruas policiamento para 50 mil pessoas. Por isso, toda operação tem hora para começar, tem hora para terminar. Isso tudo tem critérios de avaliação. Sobre o trabalho sobre o trabalho policial e esses critérios de excepcionalidade que eu falei. Agora, é preciso que a polícia mostre quais são os elementos, os critérios excepcionais, o Ministério Público valide, o Judiciário também, e a sociedade tome conhecimento para legitimar. Só assim nós teremos um salto de qualidade, não ficaríamos trocando 6 por meia dúzia, não ficaríamos banalizando um recurso caríssimo e nobre. O estado da arte da ação das operações é fazer o relógio andar para trás e produzir baixa zero em situações de elevado risco, incerteza e perigo real para a população, para os próprios policiais, na interação com seus oponentes, com aqueles que estão resistindo à ação de polícia. Perceba que tem critérios, tem doutrina de uso da força. Ok, Jaqueline. Olha aqui, me faça um favor, então, tente ser objetiva. Olhe para a câmera aí e me diga uma coisa. Você assume o comando do Estado na área de segurança. O que você faria em primeiro lugar hoje com a estrutura que tem aí? Por favor, de forma objetiva. A primeira coisa fundamental é o controle individual do uso do armamento e da munição. Esse é o primeiro ponto. Atualização dos protocolos de ação de polícia e da doutrina de uso potencial e concreto de força. É isso que dá estabilidade à ação de polícia, é isso que permite você capacitar o policial para atuar em situações de alto risco, incerteza e perigo. Portanto, é preciso melhorar os padrões táticos. Se atira muito, se atira mal. Qual é a taxa de acerto de um policial por tipo defensivo por modalidade de tiro e tipo de armamento? Não se sabe, é o próprio policial que tira do bolso para treinar. Então aqui se atira muito e se atira mal, sem precisão tática, ampliando a chance de bala achada e bala perdida vindo da polícia. O que não pode, porque isso é uma desmoralização. Perceba que está ao alcance da mão. Não precisamos mudar a lei, não precisamos gastar mais dinheiro, não precisamos inventar moda de mudar a Constituição. É preciso trabalhar com a polícia com os critérios profissionais de uma burocracia, de uma organização armada, Entendido. Que é o caso da PM e da Civil. Isso tudo está ao alcance da mão. O chefe de polícia pode começar hoje ou amanhã, assim como o comandante da PM, se assim o quiser. Como o Rio de Janeiro não tem um controle individual de uso e gasto de armamento por indivíduo, por policial. Então você não sabe quem tem cabeça quente, quem tem dedo nervoso, quem não está sabendo atirar, quem não sabe usar os outros equipamentos de polícia, correto? Então nós ficamos aqui brincando de gastar dinheiro com brinquedos caros, deixando o policial inseguro ali na esquina para atuar em cenários adversos, que são esses que nós estamos vendo. Perfeito. Obrigado, Jaqueline. Jaqueline Muniz, está por Skype aqui, gentilmente, seu tempo valioso, seu conhecimento. Ela é especialista em segurança. Ô, Jaqueline Muniz, se você quiser ser candidata a governadora, eu voto em você. Eu quero acabar com a violência no Rio de Janeiro e acabar com as mortes aí de inocentes. Eu poderia dizer para você o seguinte, eu ocupei funções de governo no Rio de Janeiro, em Brasília, e muito das ferramentas que hoje tem no Rio de Janeiro, o ISP, as áreas integradas de segurança, matriz curricular, saíram da nossa caneta, saíram da nossa capacidade de respeitar a polícia, muito bom. Requalificar o trabalho policial em respeito à população, sem intenção de moda, não é mesmo? E por isso que nós convidamos você. Parabéns aí pelo raciocínio correto e claro e colaborou muito com a gente. Muito obrigado e uma boa noite, ouviu? Uma boa noite para todos vocês e nós vamos vencer esse cenário do Rio de Janeiro, sim, porque está ao alcance de todos nós. Precisamos acreditar com trabalho, ciência, é isso mesmo, conhecimento.